deputado Dr. Olim, deputado Madalena, deputado Roberto Trípoli, deputado Caruso, Jorge Caruso, deputado Carlão Pinhatari. Solicita a secretária leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Jorge Caruso. Solicitar a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Então, estando os senhores deputados de acordo, está dispensada a leitura da ata, considerada, então, como aprovada. Gostaria de passar a presidência para o deputado delegado Olim. Tem um requerimento de minha autoria, a pedido do deputado Ricardo Madalena. Item 1. Requerimento do deputado Carlão Pinhatari, solicitando o envio de solicitação de informações a todas as regionais da CPFL, no sentido de obter dados sobre quadros com indicadores de reclamações versus restituições, ou seja, o número de aparelhos elétricos danificados, com base nas reclamações recebidas. Em contrapartida, a demanda sanada pela distribuidora. Número de restituições dos valores de equipamentos danificados e B, contratos sobre serviços terceirizados. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, retorna a palavra ao presidente dessa CPI, deputado Carlão Pinhatari. Obrigado. Tem mais? Bem, meus amigos, hoje nós recebemos um e-mail do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Prezado senhor deputado Carlão Pinhatari, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma associação de consumidores sem fins lucrativos de utilidade pública federal, criada em julho de 1987, mantida por seus associados. A missão do IDEC é promover a educação e conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência política e econômica. Nosso instituto teria o imenso prazer em contribuir com a CPI, que tem a mais alta importância, CPI de energia elétrica, para garantir os direitos dos serviços necessários e qualidade de vida ao consumidor. No entanto, não tivemos tempo hábil de organizar nossa agenda e efetivar nossa participação. Gostaria de consignar o apoio à CPI, estando à disposição para uma próxima ocasião. Atenciosamente, Elice Chequim Bueno, coordenadora executiva. Então, está se fazendo a colocação, que ela não pôde vir. Presente também o deputado João Paulo Rilo. Gostaria de convidar o senhor Cláudio Monteiro, considera presidente da Proteste. Nós precisamos ver, porque quem que é ele? A Elicia é do IDEC ou do Proteste? Faça favor, então, a representante da Proteste. Tudo bem? Desculpa, meu. Lívia Marques Coelho. Boa tarde. Você é... Sou advogada da Proteste. Advogada da Proteste. Senhoras e senhores deputados, hoje nós temos aqui a representante da Proteste, a doutora Lívia Marques Coelho, advogada da Proteste. Gostaríamos de ouvir os deputados dizer, nós abriríamos um espaço para ela que faça 15, 20 minutos, para que faça uma colocação e depois abrir as perguntas para os nobres deputados. Dessa maneira? Então, todos de acordo, então passaremos a palavra à doutora Lívia Marques Coelho, advogada da Protesp.
Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a participação. Queria dizer que a Proteste, nós somos uma associação de consumidores. Nesse momento, nós estamos com uma campanha com relação às bandeiras tarifárias e entramos com uma ação judicial, uma ação civil pública, para que as bandeiras tarifárias sejam declaradas ilegais, pedindo também uma compensação aos consumidores que já pagaram até o presente momento as bandeiras tarifárias. E, nesse momento, nós já temos cerca de 60 mil engajados. São muitos consumidores, né, lutando com relação a isso, no tema energia elétrica. Temos essa ação civil pública, temos uma outra ação civil pública também contra a Eletropaulo, em função das quedas de árvores que ocasionaram interrupção da transmissão de energia por cerca de 2 semanas, às 72 horas. Isso no final do ano de 2014, começo de 2015. Então, nós temos essa ação civil, né, pública contra a Eletropaulo e contra a Prefeitura de São Paulo. E ainda estão sendo juntadas as contestações. E a Proteste atua, tem um setor também de orientação com relação aos nossos associados, que apresentam seus problemas na área de energia elétrica. Obrigado. Estou aberta a questionamentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nome do deputado Roberto Trípoli. Primeiramente, eu queria agradecer a participação da senhora Elici Maria... Elici, desculpa. Desculpa, é Lívia Coelho. Lívia. Lídia. E é o seguinte, seria importante, senhor presidente, que essas ações que ela acabou de mencionar, que nós pudéssemos ter cópia para análise desses processos. Claro. Tanto Eletropaulo, enfim, todas que a senhora colocou aí, se puder ter cópia, seria interessante para análise dos seus deputados. Claro, eu envio. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. A Proteste acha que é inconstitucional a cobrança das bandeiras vermelha, verde. Isso, a cobrança, o repasse ao consumidor com base no Código de Defesa, com base na Lei das Concessões de Serviços Públicos. Na verdade, é um ônus que deveria ser cobrado das concessionárias e está sendo repassado ao consumidor. A gente pede que seja declarado ilegal. Senhor presidente, daria para ela fazer um exercício mais lógico dessa questão das bandeiras, como funciona, o que é, por quê, qual que seria o normal, para a gente ter uma noção aqui exatamente de onde que é questionado esse ponto. Então, nós questionamos o repasse ao consumidor dos custos para a geração de energia através das termoelétricas. Então, ocorre que, em função desse período de escassez, em função das chuvas, as concessionárias tiveram que acionar as termoelétricas e o custo foi maior em razão disso, e foram estipuladas as bandeiras tarifárias para o consumidor pagar uma taxa mensalmente em suas contas, em função desses valores que a Proteste entende que deveriam ser arcados pela própria concessionária. Mas esses valores só foram cobrados durante esse período de escassez? Não, desde janeiro de 2015, e a resolução continua em vigor ainda. Ontem eu vi alguma notícia, um anúncio de alguma coisa pertinente às bandeiras. Eu não sei se vai acabar ou... Vai passar a ser bandeira verde, que é uma tarifa um pouquinho menor. De qualquer forma, a bandeira continua ainda, porque a resolução ainda está em vigor. Então, o consumidor está à mercê, por exemplo, das condições climáticas. Então, em abril, se houver escassez novamente, a bandeira pode voltar a ser vermelha. Em maio, em outros meses. Em função desse repasse de custos que é feito ao consumidor. Posso? Independente da questão das bandeiras, hoje a Proteste recebe todo tipo de reclamação? Todo tipo de reclamação. Quais são as mais comuns, as mais excêntricas? Então, nós temos muitas reclamações. Eu não sei precisar, eu posso levantar com a área responsável exatamente qual o foco, dependendo do período, em que período que seriam essas bandeiras. Em que período que seriam essas reclamações, eu posso levantar o número exato das reclamações. A senhora não pode dar exemplos que, eventualmente, eu creio que as reclamações gerem ações, gerem para o jurídico da Proteste, enfim... Então, eu estou no institucional da Proteste, né? Mas, de qualquer forma, a gente recebe muitas ações por interrupção do serviço, indevidamente, ou, muitas vezes, a gente
ocorre do consumidor, do associado ligar reclamando que, por exemplo, recebeu uma notificação da Eletropaulo de que ficaria sem energia até um determinado horário. E ficou assim por 3 horas a mais. Então, tem muitos problemas ligados à qualidade. Houve um aumento, né, da inadimplência também, em razão dos valores cobrados. Foi feito um levantamento pela Proteste. Então, referente ao ano de 2015, a conta de energia elétrica aumentou cerca de 50%. Então, é um valor assim, muito alto que está sendo cobrado. E, com isso, também aumentou, né, a inadimplência dos consumidores. Mas eu posso levantar o número exato, que tipo de reclamação que os consumidores fazem. Doutora, eu vejo que nós mandamos um convite para a Protesp e para o IDEC para que pudesse trazer sobre a falta de energia, principalmente nos bairros de São Paulo, da Grande São Paulo, as interrupções fora de todo o contexto do contrato de concessão à época, né, das companhias, e me parece que não avisaram a senhora sobre o que era que nós precisamos. Então, nós precisamos ver, eu acho que a gente teria que fazer uma outra reunião com a Protesp para trazer informações mais claras, porque o que a gente ouve hoje e vê em todos os canais, né, em toda a imprensa, é a interrupção de energia, bairros ficando 2, 3 dias sem energia, galhos de árvores caindo em cima de rede elétrica. Então, eu acho que isso é um problema que todos nós, deputados, temos reclamações. E eu imagino que uma associação de defesa do consumidor deve receber também esses tipos de reclamações, não é isso? Nós recebemos, sim, tanto que temos a ação judicial em função das quedas de árvores, mas eu posso levantar exatamente o período porque nós recebemos diariamente. Eu posso levantar exatamente posso fazer o uma período. Depois do deputado Jorge Caruso. A única ação que tem lá é por queda de árvore, não? Assim, Por queda de árvore, essa em função das bandeiras tarifárias. E também teve a questão do erro de cálculo e assim da ilegalidade foi da bandeira tarifária, nós movemos contra a ANEEL. E a senhora tem notícias de oscilação de energia que gerem ações, quebra de transformadores? Então, nós entramos com ações coletivas, né, ações civis públicas. Assim, não tem ações individuais. Nós temos orientações e intermediações extrajudiciais. Não sei, doutora. A senhora é advogada da empresa. Tem que ter uma motivação que gerou a ação. Quer dizer, qual o motivo para gerar uma ação contra essa Eletropaulo, por exemplo? É queda de árvore? Que gerou a interrupção de energia por cerca de 2 semanas, 72 horas, Mas só esse com tipo de pessoas ação? eletrocutadas. Essa ação civil pública que nós temos da Eletropaulo é com relação a isso. Só isso contra ela? Isso. Fernanda. Que ainda está sendo julgada. Ainda está em andamento. Pelódio, não sei se o deputado João Carlos Paulo se Riva. confundiu. Pode ter se mas só a doutora não é advogada das empresas, ela é advogada de uma associação De consumidores, Sim, não, mas é que tem vários motivos para se entrar com uma ação contra as energéticas, contra as empresas. E então, no caso de vocês só possuem a motivação pela queda de energia. Qualidade e bandeiras tarifárias, ilegalidade e a questão do erro de cálculo, que foi, inclusive, já assumido, né, pelo TCU, que houve esse erro de cálculo e que não houve uma compensação dos consumidores pelo que eles pagaram a mais. Alguma nós sentença movemos favorável? ações coletivas, ações civis públicas. Alguma liminar ou sentença favorável até agora? Nesse momento, não. Obrigado. Mas eu ressalto que ainda não houve sentença nesses casos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. Doutora Elici, né? Lívia. Não, Lívia? Isso. Lícia perdão. do IDEC. Tá. Como está sendo o retorno disso, feedback? Vocês entram, fazem as ações e o retorno é a contento ou não? As ações judiciais? É isso.
Infelizmente tem a questão da demora do judiciário. Como eu falei, essa mesa da Eletropaulo a gente ainda não teve sentença. Das bandeiras tarifárias também, a gente iniciou recentemente. Então, infelizmente, ainda não tenho assim, uma informação conclusiva com relação a essas ações especificamente. E isso vocês entram na Justiça Comum, é isso? Na Justiça Federal. Federal. Isso. E quando vocês identificam que não está contento a resposta, isso é feito uma denúncia na ANEEL? Nós enviamos diversos ofícios. Antes de nós ingressarmos com as ações judiciais, nós tentamos, por diversas formas, enviar ofícios. Nós enviamos ofícios à ANEEL, tentamos um diálogo antes de ingressar com essas ações judiciais. Então, a gente tenta de todas as formas antes de ingressar com uma medida judicial. E a gente só ingressa quando realmente não tem um retorno e, muitas vezes, não há uma resposta. E a ANEEL não é a contento também? Não responde, ela não responde os ofícios. Então, a gente tenta o diálogo, né, de todas as formas, e, quando não é possível, a gente ingressa com as ações judiciais. Senhor presidente, nós estivemos na semana passada aqui, o diretor da CPFL, e ele disse que as reclamações podem ser feitas à ANEEL. Nós estamos acabando de identificar aqui que a ANEEL não resolve nada. Então, quem teria que olhar pela população, pelo consumidor, não está fazendo, quem fará então? Então, é matéria que nós temos que registrar e apurar como que fica. Só isso, obrigado. Ontem nós recebemos aqui na CPI a informação do PROCON de São Paulo, né? O número de reclamações por companhia, as 4 maiores principalmente. E você vê que, vou dar um exemplo, em 2015, a Eletropaulo teve 660 reclamações fundamentadas. 399 não foram atendidas. 261 foi atendida. CPFL, 15 reclamações, sendo 10 não atendidas. Isso no ano de 2015, isso registrado no PROCON. A Bandeirantes teve 31 reclamações fundamentadas, 23 não atendidas. A Eletro, 22 fundamentadas, 15 atendidas e 7 não atendidas. Eu percebo que a Eletro, eles fizeram alguns lançamentos de ICMS na área rural, que foi um erro do sistema deles. E aí viram que estava errado e corrigiram uma série de reclamações que tiveram. E tem todo o relatório que está à disposição da CPI, que eu vou pedir para que mande digitalizado, ou está à disposição de todos os deputados. Mas essa história de reclamação, eu não consegui até agora, doutora, ter um entendimento. Eu informalmente conversei outro dia com